Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.1. A Igreja Nossa Senhora de Fátima. Aqui nós temos então as imagens da Igreja Nossa Senhora de Fátima, de dia, né, sob a luz do sol, e eu procurei fazer uma sequência de imagens com o sol refletindo na igreja. Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 3. A religiosidade nos campos de cima da serra. Autora Isabel Carneiro de Almeida. 3.5.1. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Vídeo inicial. Infraestrutura da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Vacaria, Rio Grande do Sul. Entrevista com a pastora Maria Tereza Lemos de Freitas. Bibliografia, agradecimento, créditos. Do regional para o universal, do extremo sul para o extremo norte, para oriente, para ocidente, para o coração das Américas, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com vocês para mais um vídeo da websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Capítulo A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, nós começamos inicialmente com um cafezinho de leitura, só para nós cultivarmos esse hábito da leitura. Muito bem. Nós vamos ler um trechinho aqui, Declaração de Fé da Igreja das Assembleias de Deus, e nós vamos mostrar para vocês o que é o credo, né? Vamos definir aqui, vamos definir para vocês o que é o credo. Não esqueçam de curtir o nosso canal, ativar o sininho para as notificações e se inscrever no nosso canal, para que ele continue a ser essa janela aberta para o extremo sul do Brasil, extremo sul das Américas, extremo norte, ocidente, oriente, né? Para o coração do planeta, para todo o planetinha. Muito bem, o que vem a ser credo? Na definição da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, credo vem do latim credo e significa creio, deposito confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus. Símbolo do grego símbolon, significa literalmente arremessar junto, comparar, sendo porém usado em referência a qualquer declaração formal, seja credo, confissão de fé ou catecismo. Muito bem, continuando nosso cafezinho de leitura, só mais um trechinho mostrando para vocês o que são os credos considerados universais. Os credos considerados universais são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são o Credo dos Apóstolos, século II, o Credo Niceno, 325 d.C., o Credo Niceno Constantinopolitano, 381 d.C.,
Aqui nós vamos fazer assim uma observação, né, quanto ao termo constantinopolitano. Ele vem de Constantinopla. O que era Constantinopla? Era uma cidade que foi construída pelos turcos. E é uma cidade que ela foi historicamente, foi feito assim muitos embates para conquistar. Ela foi historicamente conquistada, foi motivo de conquista entre europeus e povos do Oriente Médio. Então, Constantinopla, ela era a capital, considerada a capital do Império Romano do Oriente, enquanto a capital do Império Romano do Ocidente, ou seja, fica a oeste, era considerada, e é ainda até hoje, Roma. Roma é a capital da Itália, atualmente. Mas Roma era a capital do Império Romano, que se estendia por toda a Europa Ocidental, Oriental e um pedaço da Ásia. Aí é que entra a cidade de Constantinopla, que vem a ser aí, então, a capital do Império Romano do Oriente. E isso motivo de disputa por muitos anos. Né? A invasão turca, depois saem os turcos, vêm os europeus, aí os turcos expulsam os europeus e por aí vai. É motivo de constante disputa. Hoje, a cidade de Constantinopla é a atual Istambul, que é uma cidade muito linda, famosa mundialmente, né? E muito visitada, porque é uma cidade extremamente histórica, né? Além de belíssima. Então, aqui esse termo constantinopolitano, né? Cosmopolita vem de cidade, de citadino, né? A pessoa que mora na cidade, a pessoa cosmopolita é aquela pessoa que gosta de viver na civilização, na cidade, né? Não estamos dizendo que as pessoas rurais não são civilizadas, não é isso. É outra conotação esse termo, né? Mas, então, constantinopolitano, o credo constantinopolitano se refere à referência cidade Constantinopla. Muito bem. E aqui nós estamos colocando 381 depois de Cristo, tá? Quer dizer que é o ano 381 depois de Cristo, ou seja, o século IV, porque o século IV ele está sendo contado a partir de 301 até 400. 401 passa a contar o século V, tá? Muito bem, o credo de Calcedônia, 451 anos depois de Cristo, e o credo de Atanásio, cerca do ano 500. Seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Quando se fala em Assembleia de Deus, nós estamos falando de evangélicos, nós estamos falando de protestantes, mas nós estamos falando essencialmente de credo cristão. O que é o credo cristão? Aqueles que acreditam em Cristo, que acreditam na existência de um Salvador, que acreditam naqueles anúncios que haviam pelos profetas que viria um Salvador para a terra. E veio. Segundo os cristãos acreditam, veio Cristo, Jesus Cristo, que foi morto, pregado em uma cruz. Estudo é fato histórico. Estudo tem, inclusive como documento histórico, tem o Santo Sudário, que já foi explorado, mostrado, inclusive no Fantástico, que é um programa nacionalmente e até internacionalmente conhecido.
Então, o santo sudário, ele existe mesmo, né? O santo sudário é o envoltório, né, que envolveu o corpo de Cristo após a sua morte na cruz. E foi colocado, né, no túmulo, o corpo de Cristo envolto nesse pano, né? Então, esse pano foi encontrado, provavelmente parte dele, não totalmente, né? Mas foi encontrado parte dele, inclusive analisado, sendo utilizado lasers e uma série de experimentos aí que foi feito com o santo sudário, experimentos científicos para datar, né, de que época era o tecido, do que era feito, todos esses detalhes aí, que isso é ciência, isso é história, né? Porque a história, ela se vale de documentos, e inclusive de datação, através a datação com carbono, carbono 14, a ciência tem muitas ferramentas que são utilizadas para a averiguação histórica de objetos encontrados, né? Objetos como esse tecido, né, que envolveu Cristo após a morte. Então, nós estamos falando aqui de história, né? Um esclarecimento que gostaria de fazer, né, é que o nosso canal, essa websérie, é a religiosidade nos campos de cima da serra. É um canal de história. Aqui nós estamos contando histórias verdadeiras, estamos documentando historicamente a religiosidade aqui nos campos de cima da serra. Aqui, inicialmente aqui em Vacaria, né? Não quer dizer que não venhamos a documentar em outras cidades do entorno de Vacaria, mas primeiramente aqui em Vacaria, que é considerada a rainha da serra, né? Que isso já é um título que foi de livro do José Fernandes de Oliveira, né? Um renomado professor, né? Que é atualmente nome de escola, José Fernandes de Oliveira, né? Que foi um historiador e um professor renomado de história. Muito bem, então estamos aqui documentando a religiosidade da rainha da serra, aqui dos campos de cima da serra, né? E essa religiosidade, nós não podemos escolher uma religião e priorizá-la, não podemos. Por quê? Porque nós estamos documentando historicamente. A partir da mais antiga, né, que foi a Catedral de Pedra Moura, que surgiu pelo encontro, né, as pessoas encontraram uma santa esculpida em madeira, que é um objeto histórico que provavelmente veio de Portugal, em uma época bem longínqua, né? Então a religiosidade não poderia começar por outro ponto, né? O ponto é esse. Campos de Cima da Serra, primeiramente, foi povoado pelos jesuítas espanhóis, que trouxeram 80 mil cabeças. Claro que não foi de uma vez, foram paulatinamente, vieram trazendo, né, com a ajuda dos índios que eles ensinaram a ser peões, ensinaram as líderes campeiras a lidar com o gado, né? E trouxeram aqui para os campos de cima da serra as 80 mil cabeças, que ficaram aqui proliferando, né? E aí, caravanas que estavam de passagem, viam esse gado aqui, né? E alguns já aproveitavam, né, para digamos assim, se adonar, né, de cabeças de gado ou do couro, tirava o couro ali mesmo e levava o couro para venda, né? O fato é que as origens de Vacaria, inclusive o nome Vacaria, Vaqueria de los Pinares, né, provém daí, a Vacaria dos Pinhais. É um local que foi depósito de gado, né? Isso foi os primórdios, toda a cidade de alguma forma nasceu. A nossa cidade nasceu assim.
E a primeira religião que aqui aportou, digamos assim, entre aspas, não temos mar, mas temos 2 caudalosos rios no entorno da cidade, que é o Rio das Pelotas, que faz divisa com Santa Catarina, e o Rio das Antas, né, que faz divisa aí com os municípios da Serra Gaúcha, que são considerados ali a região, né, de Caxias do Sul e o entorno, né, de Caxias do Sul, que vem subindo a serra até chegar aqui no cume, né, onde nós estamos em Vacaria, a quase 1000 metros do mar. Então esse é um canal de história. Nós não podemos colocar na balança, essa religião é melhor que aquela. Não. Ou essa é melhor que aquela. Não, nós não podemos. Nós estamos trazendo, né, a balança equilibrada e mostrando o que cada religião acredita, em que ela acredita, como ela foi trazida para os campos de cima da serra, qual a sua origem aqui e de onde que ela veio, qual a sua origem, de onde veio, né? Como ela surgiu. O caso da Assembleia de Deus, que é uma igreja evangélica, dissidente da pentecostal e que é dissidente, né, do protestantismo, e o protestantismo é dissidente da Igreja Católica. Então, lá no Império Romano, após a morte de Jesus Cristo, iniciou a Igreja Católica, que é a mais antiga cristã, né? Cristã, nasceu lá no Império Romano, que é todo esse império que eu acabei de explicar para vocês, que compreendia toda a Europa e um pedaço da Ásia, que tinha 2 capitais, a do Ocidente Roma, a do Oriente Constantinopla. Então aqui nós estamos mostrando a historicidade das religiões, como aconteceram aqui em Vacaria, como se solidificaram, quando fundaram a sua sede. E nós não podemos dizer, essa é melhor que aquela, jamais. Nós estamos mostrando um leque de religiões. E as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher a sua religião. A sua religião é uma escolha sua. Se a sua religião te aprisiona, aí eu convido você, saia da religião que te aprisiona e procure uma que te liberte. Porque as religiões vieram para libertar e não para aprisionar. Um exemplo disso é o povo judeu que estava escravizado no Egito e que foi liberto por Moisés. Foi liberto por um único homem, por um salvador? Ele teve astúcia, porque ele se criou no Egito junto com o faraó que veio a aprisionar, né, que continuou, né, digamos, aprisionando o povo. Moisés foi criado junto com Ramsés, né, que foi seu irmão adotivo, né, porque Moisés chegou em um cestinho, né, a rainha do Egito encontrou ele no rio Nilo, num cestinho, e o adotou, e criou junto com o seu filho biológico, Ramsés. Por isso, Moisés, estando ali, conheceu toda a cultura egípcia, conheceu tudo como funcionava o império, e quando ele descobriu que ele era judeu, quando ele descobriu quem eram seus pais biológicos, ele fugiu do Egito, saiu do Egito, largou mão, não quis saber do império. Foi conhecer o seu povo. E ao conhecer o seu povo, ele viu que havia uma injustiça muito grande. O seu povo estava sendo escravizado há muitos e muitos anos no Egito. Então ele retorna ao Egito para negociar a liberdade dos judeus que estavam sendo escravizados no Egito. Muito bem. Ele tentou de diversas formas a negociação, mas Ramsés, que já havia assumido como faraó e que era seu irmão adotivo, criaram-se juntos, fizeram baderna de juventude juntos, mas Ramsés
assumiu o papel de Faraó. Mesmo querendo bem Moisés, ele não estava disposto a sacrificar o seu reino por causa de Moisés. Porque os judeus eram construtores, eram artesãos, era um povo que tinha muita cultura. E produzia muito no Egito. Provavelmente foram eles quem construíram as pirâmides, porque o Egito precisava de mão de obra para construir pirâmides de tal monta, para construir e esculpir obras de arte como estavam lá. Então ele jamais abriria a mão dessa mão de obra, que era escravo. Mas Moisés, então, aí entra as 7 pragas do Egito, né? Que ele diz, olha, se você não negociar comigo, o Egito vai passar por coisas terríveis. Havia uma previsão dessas 7 pragas do Egito. Mas o Ramsés não acreditou. Mas elas aconteceram, né? Segundo a Bíblia, que é em que a Assembleia de Deus acredita, é a Bíblia. Segundo a Bíblia, as 7 pragas existiram, aconteceram. Né? Teve uma terrível invasão de gafanhotos, teve uma terrível invasão de vários, primeiro de insetos, depois de anfíbios, né? E, por último, uma doença muito grave, que inclusive levou o filho de Ramsés à morte. E aí, quando morreu o filho de Ramsés, eu costumava trabalhar e mostrar O Príncipe do Egito, é um desenho maravilhoso, com qualidade de filme, que mostra bastante essa história. E eu trabalhava isso com as crianças do 6º ano. Né? Quando a gente trabalhava o Egito, eu levava esse filme para eles, que é um desenho muito bem produzido. Quem quiser assistir O Príncipe do Egito, mostra muito bem essa história de Moisés e de Ramsés. E daí, por conta disso, então, o faraó diz para o Moisés, pega o teu povo e some daqui, né? Porque daí aconteceu de tudo no Egito, e inclusive o filho dele morreu. Então ele, com aquela dor profunda da perda do filho, disse, olha, some daqui com esse povo. Mas quando o Moisés sai com o povo, ele manda o seu exército atrás para aniquilar esse povo. Muitos de vocês já escutaram essa história ou já assistiram filmes, né? Que aí quando Moisés chega, né, no Mar Morto, o mar se abre, provavelmente porque tem, né, tem um momento de cheias no Mar Morto e tem um momento de maré baixa. Provavelmente estava em maré baixa e eles passaram. E quando o exército chegou para atravessar, veio a maré alta e eles não conseguiram passar. E muitos até morreram nessa travessia do exército do Egito. Muito bem, então isso é história. É nisso que a Assembleia de Deus acredita, é nisso que os cristãos acreditam, né? E por conta do protestantismo, o protestantismo é Martinho Lutero, né? Que é um monge, que vocês vão conhecer nesse vídeo a história dele, bem resumidamente, mas vai trazer. Não vou contar agora assim para não adiantar, para vocês verem, né, como deve ser. Mas o Martinho Lutero, ele se transformou num monge cristão da Igreja Católica. Mas por conta das indulgências, que ele não concordou, e outras coisas, ele acabou escrevendo 95 teses, dizendo no que ele não acreditava e que ele não aceitava.
uma das quais é a questão das indulgências. A indulgência ela é um favorecimento que a igreja fornecia em troca de um vultuoso, de um volume grande de dinheiro. O dinheiro da época, claro. Por quê? Porque nessa época do Martinho Lutero está sendo construída a Basílica de São Pedro. E a Basílica de São Pedro, ela custou bastante caro, como toda obra grandiosa, exige muito investimento em dinheiro e humanos também, né? Pessoas humanas. Naquela época não tinha guindaste, não tinha guincho, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje para construir um imóvel. Então, nós precisamos de pessoas para construir, né? E até hoje precisamos de pessoas. Mas hoje essas pessoas estão com instrumentos e máquinas para trabalhar. Na época não tinha isso. Alavancas, no máximo. Sistema de alavancas, né? Algumas engenhosidades feitas de parte de madeira, maior parte de madeira e outras partes de ferro, né? Usando pregos, né? Porque já se saiu da idade dos metais, né, que é na pré-história, aí eles já está uma tecnologia um pouco mais avançada, então eles já têm o conhecimento dos metais, né, e já têm um bom conhecimento, né, sobre a madeira, sobre o uso da madeira. Então eles fazem algumas, digamos assim, tramóias de madeira para auxiliar nas construções. Mas o fato é que sempre há um grande investimento para se fazer uma grande obra. E nessa época estava sendo construída a Basílica de São Pedro. Vocês sabem, por filmes, por vídeos, por jornais, né, por programas que apresentam, né, o quanto é riquíssima a Basílica de São Pedro. É lindíssima, é riquíssima, e aí, por conta disso, está sendo vendido as indulgências, né? A indulgência é um favorecimento. Então, vamos dar um exemplo. Foi muito usada a expressão cadeirinha no céu, né? Então, a pessoa lá tinha feito um monte de coisa errada, segundo os códigos católicos. Ele ia lá, confessava, e aí a igreja oferecia. Se você fornecer tanto para a construção aqui, né, você será salvo. Você estará liberado de todos os seus pecados. Muito bem. Martinho Lutero, sendo um estudioso profundo do cristianismo, da Bíblia, do texto bíblico, do Velho Testamento, já está começando ali o Novo, né? Já tem o Novo Testamento, sim, na época do Martinho Lutero já tem o Novo Testamento. Então ele é conhecedor da Bíblia, que a Bíblia se divide em Velho e Novo Testamento. Velho Testamento antes de Cristo, Novo Testamento após o nascimento de Cristo. A linha do tempo que nós usamos é uma organização temporal para a gente se organizar no tempo e espaço, né? Espaço é o cenário onde acontecem as coisas. Esse momento estamos falando do Império Romano. Aliás, nesse momento aqui das indulgências, nós já estamos falando no século XVI, Martinho Lutero, né? Século XVI. Europa. Não estamos mais falando do Império Romano, agora nós estamos falando da Europa. Martinho Lutero, século XVI, 95 teses. Protestantismo. O que é protestar? É ir contra. Não, eu não acredito nisso, a venda de indulgências não é correto. Por isso. Então ele escreve 95 teses, que nós vamos depois ali resumir para vocês o que foi. Então é a partir do protestantismo vai surgir a igreja protestante.
que vai ter a anglicana na Inglaterra, vai ter o calvinismo na Alemanha e vai ter a pentecostal. A Assembleia de Deus é dissidente da pentecostal. E atualmente ela já não está mais na pentecostal, ela já é uma dissidência disso. O que é dissidência? É que sai. A maior seria a católica, aí se dividiu protestantismo e catolicismo. Aqui vem essas três, calvinismo, anglicanismo e pentecostalismo, né? E a de cá, a católica vai ser a ortodoxa, a libertadora, daí tem várias dissidências da católica, né? Que vão atualizando os conceitos, né? Que a católica também vai vendo que ela tem que evoluir, que ela tem que expandir a consciência. E aí ela vai se adequando ao momento histórico, à evolução da mentalidade. E isso é muito bom, assim, ó, evoluir e ir verificando, abrindo, expandindo, né? É a questão aquela que eu chamei atenção no outro vídeo, o buraco branco no tempo. Tudo evoluiu, a tecnologia evoluiu. Hoje nós temos máquinas fantásticas para construir, para fazer o que quisermos. Mas o cérebro humano, a cabeça, a consciência humana, mais do que o cérebro, porque o cérebro é a parte física, mais do que o cérebro, a consciência humana, essa não expandiu muito, ela precisa expandir. Então, esse vídeo, que está imperdível, que nós trazemos aí a entrevista com a pastora Maria Tereza Lemos de Freitas, que ela traz a visão feminina da Igreja Assembleia de Deus. E ela traz o trabalho das mulheres nessa igreja, que é um trabalho maravilhoso, que tem corais, que fazem um trabalho lindíssimo com as crianças, né? E que está centrada na Bíblia, né? E então, nós vamos terminar a leitura aqui sobre o credo e depois nós vamos para o Martinho Lutero ali, algumas informações, né, sobre a religião protestante da Assembleia de Deus, aqui a Assembleia de Deus segue, né, e a entrevista com a pastora Maria Tereza Lemos de Freitas, que está imperdível. É uma visão feminina sobre essa igreja, e é o trabalho das mulheres na igreja, e é um trabalho feito também com as crianças na igreja. Então, vamos terminar o nosso cafezinho aqui. Então, nós estávamos ali, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são o credo dos apóstolos século II, o credo niceno 325 d.C., o credo niceno constantinopolitano de 381 d.C., o credo de Calcedônia 451 d.C. e o credo de Anastácio, cerca de ano 500. Seu conteúdo consta aqui nesse apêndice, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos, gregos e protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. As seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos. A confissão de fé é mais elaborada do que os credos ecumênicos, que são uma fórmula de fé pessoal e começam com creio ou cremos. O termo confissão era usado no princípio para descrever o testemunho dos mártires, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, 1 Timóteo 6,13, é porém comumente usado nas declarações formais da fé cristã pelos reformadores. As confissões de fé são marcas do período da Reforma
e as principais são as seguintes. Então, aqui nós vamos só dizer o resuminho das principais confissões que tiveram na história, que começou com a confissão de Cristo, né? Que Cristo, vocês sabem que ele, na verdade, ele não cometeu crime algum, né? Ele apenas pregou a palavra de Deus e fez grandes benefícios, curando pessoas, multiplicando pães, multiplicando vinho, matando a fome de muitas pessoas presentes, né? Quando ele estava fazendo, digamos assim, a sua pregação, mas também podemos chamar de palestras, porque era uma verdadeira palestra, né? Onde ele contava fugiu o termo agora. Ele contava uma passagem, né? Uma passagem, um acontecimento, um fato, e daquilo ali ele fazia com que as pessoas pensassem sobre aquela situação. Agora não me veio bem o termo, porque às vezes escapa, né? Mas é semelhante a uma palestra, né? Jesus Cristo deve ter sido, provavelmente é, o melhor orador que nós já tivemos na face do planeta, né? Muito bem, então vamos mostrar aqui as confissões de fé na época, marcas do período da Reforma, e as principais são as seguintes. Confissão de Augsburgo, de Lutero, 1483-1546, elaborada por Felipe Melanchthon, 1497-1560, em 1530. As confissões helvéticas, a primeira em 1534 e a segunda em 1566. Então, aqui nós estamos no século XVI. Esta última preparada por Erich Bühler, 1504-1575, sucessor de Ulrico Zwinglio, 1484-1531. A Confissão de Fé Gaulesa, preparada em 1559 por João Calvino, 1509-1564. João Calvino é quem criou o calvinismo, tá? A Confissão de Fé Escocesa, de 1560, preparada por uma comissão liderada por John Knox, 1513-72. A Confissão Belga, de 1561, preparada por Guido de Bresse ou Guy de Braille, 1522-67. O Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursino, 1534-1583. A Gaspar Oliviano, 1567. Os 39 artigos de religião, preparados originalmente em 1552, em Londres, por Thomas Cranmer, 1489-1556, com 42 artigos, os quais sofreram minuciosa revisão em 1563 por Matthew Parker, 1504-1575, arcebispo da Cantuária, com o corte de 3 artigos. É a Confissão de Fé da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana foi criada na Inglaterra. O arminianismo holandês, no ano de 1610, articulou uma breve declaração teológica em 5 pontos, assinada por 44 ministros e apresentada ao Estado holandês, chamada remonstrância, termo que se origina de remonstrare, do latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. Em 1618, houve uma ampliação na explicação desses 5 pontos, que foi denominada Opiniões dos Remonstrantes. Posteriormente, Simão Episcópio, episcopal. 1583-1643, escreveu a Confissão Arminiana de 1621, ratificando as crenças arminianas. E, por fim, temos a Confissão de Fé de Westminster, que produzida na Abadia de Westminster, em Londres, a pedido do Parlamento Britânico, entre 1643 e 1647. Trata-se da última confissão de fé
da Reforma. Muito bem. Então, a obra de declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores Daniel Berg, 1884-1963, e Gunnar Wingren, 1879-1933. O contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo em que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. A Bíblia é a única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Muito bem, Declaração de Fé é esse livrinho aqui, né, que foi doado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para que nós fizéssemos esse documentário sobre essa igreja que foi fundada aqui nos Campos de Cima da Serra em 1946. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo inicial, com um pouquinho longo para variar, né? A professora Isabel acaba se estendendo, né? Digamos assim, que eu me empolgo, né, com o conhecer histórico, gosto de passar o conhecimento histórico, verdadeiro, com documentação, né? E é esse o propósito do nosso canal. Então não esqueçam de ativar o sininho para as notificações, curtir o nosso canal e se inscrever no nosso canal para que ele continue a existir como essa janela aberta dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, para o restante do mundo. Um abraço a todos vocês. O meu Deus interior cumprimenta o seu Deus interior. Propósito. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, há 76 anos, presente em Vacaria, é um lugar para cultuar a Deus, fortificar a fé através da palavra, expressar sua gratidão através dos louvores e a adoração a Deus. Trabalha para causar impacto social através das suas escolas e ações sociais. Infraestrutura. Setor 1, sede Jerusalém, Rua Borges de Medeiros, número 803, Centro, Vacaria, Rio Grande do Sul. Setor 2, Vitória, Rua Getúlio Vargas, 146, bairro Vitória. Setor 3, Glória, Rua Marechal Deodoro, 1245, bairro Glória. Setor 4, Filadélfia, Rua Guaporé, número 11, bairro Mauá. Setor 5, Betel, Rua Teodoro Borges dos Santos, com 1993, bairro Petrópolis. Setor 6, Esperança, Avenida Franciose, 860, bairro Franciose. Setor 7, Sião, Rua Francelino Bortolom, 267, bairro Lomba Chata. Setor 8, Judá, Rua Líbera Graneto Bressan, 1061, bairro Monte Claro. Setor 9, Betânia, Interior, Distrito de Coxilha Grande, Fazenda Estrela. Setor 10, Tenda do Oleiro, IRS 456, quilômetro, Estrada para Esmeralda. Setor 11, Hermon, Rua Fidelcino Zanotto de Lemos, 225, quilômetro 5, bairro Aidé. Setor 12, Oreb, Rua Paraná, número 15, bairro Barcelos. Horários dos cultos: terças às 20 horas, quintas às 20 horas, domingo às 9 horas, domingo às 19 horas. Sujeitos da história: Pastora Maria Teresa Lemos de Freitas.
Sujeitos da história, monge Martinho Lutero. Aí nós temos, né, uma representação de Martinho Lutero segurando as suas 95 teses. Essa imagem é da Pikes Bay, domínio público. Martinho Lutero, 1483-1546. Quem foi Martinho Lutero? No ano de 1483, em 10 de novembro, nascia na cidade alemã de Eisleben, Martinho Lutero, filho de camponeses católicos, muito comum na época. Teve uma infância permeada por uma disciplina rígida, de hábitos católicos, referenciando a figura do Papa, da Igreja, rezando para santos. Aos 22 anos, Lutero quase foi atingido por um raio. Rezando, prometeu que, se saísse vivo, dedicaria o resto de sua vida à Igreja. Sobrevivendo, tornou-se um monge, estudou artes, línguas, direito, teologia e filosofia na Universidade de Erfurt. Logo após o incidente com a tempestade de raios, suas ideias se tornaram questionadoras e polêmicas. Sua doutrina de salvação pela fé fizeram Lutero ser excomungado da Igreja no ano de 1521, tornando-se sacerdote no convento dos eremitas agustianos e Erfurt, já no ano de 1507. Como professor de filosofia, lecionou na Universidade de Wittenberg. Em 1525, casou-se com a monja Catarina von Bora, vindo a ter 6 filhos. Lutero faleceu em Eisleben, sua cidade natal, em 18 de fevereiro de 1546. Com 63 anos, foi vítima de um derrame cerebral. Martinho Lutero, 1483-1546. Quem foi Martinho Lutero? O fato que precipitou a reforma protestante foi a venda de indulgências. Indulgência é o perdão total ou parcial dos pecados pela compra de benefícios pós-mortem concedidos pela Igreja naquela época. Com a revolta de Martinho Lutero contra a venda de indulgências e a publicação de suas 95 teses, aconteceu a Reforma Protestante, que, como uma de suas consequências, teve a difusão da instrução religiosa. Pois os protestantes passaram a ler a Bíblia, traduzida em alemão por Lutero e em francês por Calvino, e assim os católicos, inclusive, passaram a aprofundar seus conhecimentos sobre a doutrina da Igreja. HL História Legal. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus para entrevistar a senhora Maria Tereza Lemos de Freitas, pastora aqui na Igreja Assembleia de Deus, e ela vai mostrar assim, o papel da mulher nessa religião muito interessante, que é evangélica, que é dissidente do protestantismo de Martinho Lutero na Europa no século XVI. Então, fiquem com mais esse vídeo que está interessantíssimo, aqui dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Pode se identificar, Maria Tereza, e falar com o nosso público, né, que visualiza. Quero cumprimentar a todos e a você, professora, que Deus abençoe a tua vida. Meu nome é Maria Tereza Lemos de Freitas,
sou pastora da Assembleia de Deus aqui de Vacaria e sou muito feliz com o que Deus tem nos dado, né? Essa oportunidade de estar aqui nessa cidade maravilhosa. E também falar que eu estou aqui pelo chamado que o Senhor nos fez de estarmos nessa cidade. Já passamos por outras cidades, já passamos até pelo Uruguai, e o Senhor tem nos guardado e nos livrado, né? Mas esse trabalho da união feminina, nós temos uma união feminina aqui na Igreja Assembleia de Deus, e estamos num número bem bom de mulheres, 100 e poucas mulheres que fazem parte da união feminina, mas a igreja tem mais mulheres, né? Mas que participam conosco, que são assíduas, tem um número bem bom e somos felizes com essas mulheres. Nós trabalhamos, nós temos exército de mulheres, né, que fazem apresentações com coreografia, mas tudo com o objetivo de ganhar almas, de buscar pessoas que estão enfrentando problemas, dificuldades, e estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor. Também temos trabalho com crianças, também temos trabalho na assistência social. Tudo isso envolve mulheres que estão dispostas a fazer a obra do Senhor nessa cidade, e não temos outro objetivo no Evangelho a não ser ganhar almas e ajudar pessoas. Esse é o nosso trabalho. Maria Tereza, como que você entrou na religião, nessa religião? Eu não entrei, eu simplesmente sou. Por quê? Meus pais aceitaram Jesus e mudaram de vida, e eu, Maria Tereza, nasci desse amor dentro, né, da religião, dentro da Assembleia de Deus. Então, eu sou assembleiana desde que nasci. Então, desde o ventre da minha mãe. Eu digo que eu canto em corais desde o ventre da minha mãe, porque minha mãe já cantava em coral, e por isso a gente está na casa do Senhor. Aos 11 anos eu me decidi. Eu quis, né? Eu aceitei Jesus, deixei Jesus dominar a minha vida e estou aqui, vou fazer 50 anos. Que Deus abençoe. Está muito jovem ainda. E aos 11 anos, quando você decidiu, existe uma cerimônia, um batizado, alguma coisa assim? Eu me batizei nas águas dia 25 de dezembro, no Natal, né? Que bonito. Agora não lembro bem a data, foi dia 25 de dezembro que eu me batizei nas águas. E em qual local que foi? Assim, foi em Rosário do Sul, na praia de Rosário do Sul. Eu me batizei. Olha, que bonito. Eu não sabia que tinha batizado assim no tem mar. No Rio, então... tem no mar. No Rio, tem no mar. Uhum. É muito bom. Então, poderia nos falar assim, como é que deve acontecer, ou como é que costuma acontecer, quando uma pessoa aceita essa religião, e quais são, assim, qual a responsabilidade quando essa pessoa assume essa religião, né? Qual a responsabilidade? Posso te dizer, a pessoa chega aqui na igreja e ouve a palavra, e ao final do culto a gente faz o apelo. Aí convida a pessoa se ela quer aceitar Jesus como seu Salvador. A gente não diz você quer aceitar a Assembleia de Deus, não. A gente diz você quer aceitar a Jesus como teu Salvador, e a pessoa diz que sim ou que não. Já aconteceu de pessoas dizer que não querem. Acontece de pessoas desistirem. Acontece, não, de tomar essa decisão de não seguir a Cristo. E a gente faz esse convite, não é obrigatório, né? A pessoa aceita Jesus, aí ela vai passar por um curso que eu vou mostrar para vocês. Nós demos um curso de discipulado, e essa pessoa vai estudar 13 lições, e aí vai se decidir se vai se batizar nas águas. E aí passa a ser membro da Assembleia de Deus. Mas a pessoa tem que estudar, tem que ver o porquê do batismo, né? E tem pessoas que dizem, não, eu já sou batizado. Mas tem que se batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe.
Mas que muito interessante, e achei assim que tem que ter uma responsabilidade, né? Sim, tu assume uma responsabilidade com Deus, em primeiro lugar, e depois com a denominação que você vai servir. Sim. E quais são as responsabilidades que a pessoa tem que ter? Ela tem que vir à igreja? Quanto tempo? Que ritual que é que ela segue? Sim. Os dias de cultos e reuniões nós temos cultos principais da igreja. É terça, quinta e aos domingos, pela manhã e à noite. Mas as pessoas são livres, né? Elas vêm quando elas podem. Mas é bom, porque na terça é um culto de ensino, de oração e de ensino. A pessoa vai aprender das escrituras, vai aprender da palavra, né? Nós temos professores, nós temos pessoas capacitadas para isso, né? Normalmente o culto de terça é com o pastor presidente, pastor Paulo Freitas. Agora nós estamos tendo um estudo escatológico que está sendo ministrado por um pastor auxiliar nosso, pastor Rodrigo, é o nosso vice-presidente. Então, a gente, quando não é o pastor presidente, é alguém capacitado para fazer esse trabalho, né? Como é que é esse estudo que tu falou? Escatológico. Escatológico. Sobre o Apocalipse. Sobre o que vai acontecer quando a igreja for retirada da terra. Né? Porque nós estamos esperando Jesus voltar. E a igreja será retirada? E a igreja será arrebatada. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Mas a igreja vai ser arrebatada. Pode falar, porque daí as pessoas... Num abrir e fechar de olhos. Quando essa piscadinha que a gente dá, que a gente nem sente, vai acontecer. Por exemplo, se for o momento agora, vai ficar minha roupa aqui, eu já fui. Entendeu? Porque eu sou chamada, eu sou escolhida, eu estou me preparando para isso. Nós aceitamos Jesus. Mas ela vai de corpo e alma ou só alma? Sim, vocês acreditam na alma. Esse corpo vai ser glorificado, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. E nós vamos ser recolhidos. Né? Então, assim, a gente aceita Jesus porque a gente quer morar no céu. A gente quer uma salvação. Né? A salvação a gente encontra em Jesus. Aí se batiza, participa dos cultos e é uma bênção. Fale assim sobre a crença em Jesus. O que Jesus representa para a Igreja Assembleia de Deus? Jesus morreu na cruz para me salvar, para te salvar. E por isso nós cremos no arrebatamento, nós cremos que Ele vai vir nos buscar, nós nos preparamos para isso. Nós vivemos uma vida diferente do mundo. Nós somos diferentes, mas nós estamos no mundo. Então, eu cumprimento, eu amo todas as pessoas que chegarem a nós, mas a gente tem uma vida diferente, né? A gente busca uma vida diferente. Estudando a palavra, vivendo a palavra. Quer mostrar essa Bíblia? Achei muito interessante, ela parece antiga, né? Essa Bíblia aqui já está bem usadinha, é a Bíblia da mulher, né? Olha que e tem todos os versículos aqui, tudo explicadinho. Leitura devocional, estudo da mulher, é muito bom. E ela é muito diferente da Bíblia do homem? Tem algumas coisas diferentes, porque alguns textos são bem identificados para a mulher, né? Tu quer ler um trechinho assim, que tu considera muito importante? Olha aqui, ó. O que ficou para trás? As mulheres, a arqueologia e a Bíblia. Então aqui tem toda a explicação. Tudo que tu precisar. Tem tudo aqui, você que é de história, né? Sim. Tem tudo aqui, você pode estudar. Por que ficou para trás, assim, como que ele diz assim, ficou para trás a mulher? Porque não. A mulher, ela evoluiu, né? Nós evoluímos. Por exemplo, quando começou o trabalho aqui em Vacaria, as mulheres eram bem retraídas, né? Umas nem apareciam. Umas nem subiam ao altar. Eu acabei de te dizer, né, que há uma dificuldade de entrevistar mulheres. Elas são muito recolhidas, não querem aparecer. Não querem, Mas a gente tem um trabalho maravilhoso no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a minha presidente, pastora Lenir. Ela nos incentiva a estar
fazendo o nosso trabalho, nos posicionando do lado do nosso esposo. Na frente não, nem debaixo dos pés deles, mas do lado. Do lado. Nós, mulheres, estamos para fazer o trabalho. Eu estou pastora porque o meu esposo é pastor. No momento que ele não for mais pastor ou não estar nesse cargo, automaticamente eu não existo, entendeu? No cargo. Mas, para fazer a obra do Senhor, não depende do meu cargo, não depende do que eu sou. Mas a gente faz o trabalho com as mulheres, com muito amor, com muita dedicação, cuidando umas das outras. Nós temos os nossos grupos de WhatsApp. Nós trabalhamos aqui na igreja com 4 grupos, com 3 grupos de mulheres, que é uma bênção. E todas trabalham. Nós temos programa de rádio, né, com a diretoria das mulheres, com os grupos, e todas trabalham, todas fazem alguma coisa na obra do Senhor e trabalham no secular, né? Sim, qual é a rádio que nós temos aqui, na igreja Rádio Web. Vocês têm uma rádio, então. Rádio Web Conexão. É uma bênção, né? Online, né? E as pessoas divulgam e as pessoas escutam essa programação. Nós temos 2 programas das mulheres, mas temos outras programações também maravilhosas dos outros pastores, dos outros obreiros, das pessoas que gostam dessa área de rádio, né? Sim. Então a gente tem aqui na Igreja Assembleia de Deus em Vacaria e é uma bênção. Sim, com certeza. Você falou assim que vocês aqui, os frequentadores, os fiéis aqui dessa igreja, têm uma vida diferente do geral. Seria diferente em quê, assim? Como diferente no seu íntimo com Deus, né? Pessoas diferentes, porque nós temos que ser luz aonde a gente for, né? Então, o que eu falo ser diferente é mudança de vida, pessoas com a sua vida bem regrada diante de Deus. O que eu falo diferente é a nossa vida íntima com Deus. Nós somos diferentes, nós temos que ser diferentes, nós temos que pensar diferente. Mas viver nessa sociedade que hoje em dia está tudo mudado, né? Tudo diferente. Valores, pessoas, o que era ruim antes continua sendo ruim, né? Mas as pessoas mudam, né? Então o que hoje a gente fala é mudança de vida interna e depois automaticamente por fora, né? Nós temos que viver uma vida diferente. Eu não posso andar com o meu corpo exposto. São costumes, com certeza, mas nós temos que ter um pudor, né, de andar. Por exemplo, quando tu vai fazer a filmagem, tu te cuida com as tuas vestes. Isso tudo é moral. É algo que nós temos que cuidar. E isso faz parte da igreja também. Mudança de vida, né? A gente fala a gente orienta até as mulheres, até como se vestir. Com Sim. decência e ordens, tá? Aqui, mas não é nada radical, assim? Não. A mulher tem que se arrumar, a mulher tem que passar creme, a mulher tem que se cuidar. Nós temos que nos amar primeiro para depois amar as pessoas. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar outra pessoa. Se eu não me amar primeiro. Isso é muito importante, muito importante. Eu percebi assim que, eu não sei se essa igreja em algum momento... As mulheres tinham que ter o cabelo longo, antigamente sim, isso mudou? Bem antigo, né? As pessoas tinham que... Eram costumes, né? Mas aí, com o esclarecimento da palavra, nós fomos nos moldando, né? E se cuidando, zelando pela nossa imagem, né? Pessoas que ainda acreditam que o cabelo... vai levá-las para o céu, elas não cortam, né? E a gente respeita, né? Nós respeitamos as pessoas que acreditam nisso, mas porque fizeram um propósito, fizeram um voto, né? Tu sabe que a mãe de Moisés fez um voto, né? Para não cortar o cabelo dele, e aí são votos, né? E quando as pessoas fazem votos,
Aí o voto é dela com Deus, eu não posso interferir nisso. Claro, né? é como se fosse noutra religião uma promessa. Isso, uma promessa. Ela faz Isso uma aí. promessa, todo mundo vai respeitar. A Bíblia diz Se ela que resolveu subir uma escada de joelho, Isso. ela é uma Isso coisa aí. dela. São votos né? e propósitos, né? Sim. A Bíblia diz que se nós votar e não cumprir é melhor que nem tenha feito. Essa é a palavra que Sim. diz, né? Então, nós vivemos uma vida diferenciada nessa parte também. Né? Eu acho que a gente não falou ali sobre Cristo, né? Que eu pedi para você especificar, assim, como é que Cristo, como ele é representado, né? Eu acho que tu falou, assim, da crucificação, né? Sim. Mas Ele é morreu na cruz Tá. para nos salvar, deu o Sim. seu sangue inocente para que eu hoje estivesse aqui, para que você estivesse aqui. Ele morreu por todos nós. Agora, eu que tenho que decidir se eu quero ele e viver o que ele fez por mim. Né? Sim. A transformação. Nós não temos imagens, nós não cremos em imagem, nós cremos num Cristo que está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, Consegue ele entender? seria filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Filho de Deus. É. Ele é o Filho de As Deus que deu a pessoas sua vida. confundem, sabe? Tem algumas pessoas, como eu dei aula, e dei aula há muito tempo de ensino religioso, a gente trabalhava todas as religiões. Sim, sim. Não era uma específica. Mas eu tive muitos alunos, inclusive adultos, né, da educação de jovens e adultos, que acreditavam que Jesus Cristo era Deus. E eu, na minha concepção, ele era filho. Ele é filho. né, na minha concepção ou na sua. Então, é filho de Deus. Filho de Deus, e ele é Deus também. Ah, então Ele consegue explica ser isso aí, pai, porque- ele consegue ser Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é uma trindade, Uma trindade. entendeu? É o Deus, Filho e Pai e Espírito Santo. É tudo em um só. Tudo numa só Em pessoa. uma só pessoa. Jesus é tudo para nós. Ah. Nós vivemos Jesus. E eu quero agradecer a tua liberdade de nos vir aqui, né, conversar conosco. E eu quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. Aceite Jesus como teu Salvador. Não custa nada. Não custa nada você aceitar Ele e deixar Ele fazer morada. Né? Independente de você seguir uma religião. Aceite Jesus como teu Salvador. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente quer ter comunhão com os demais. A gente quer participar de um grupo que vai falar mais sobre a palavra de Deus. Todos os dias a gente abre esse livro e Deus tem algo especial para nós. E eu quero deixar um versículo para vocês que está em Salmos 43, 5, que diz: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que estás tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a levá-lo, meu Salvador e meu Deus. O Senhor veio para nos dar salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para transformar as nossas vidas de triste, de abatida, para uma vida de vitória, para uma vida de louvor a Ele, de adoração a Ele. É o que nós fizemos. Nós adoramos a Deus, servimos a Deus e Ele muda a nossa vida triste, abatida. Não que eu não vá ter essas coisas. A gente tem porque a gente está no mundo. E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. O Senhor venceu. Nós temos que buscar vencer todos os dias, todos os males, tudo aquilo que vem para às vezes nos atacar, tirar a tua paz, tirar a tua tranquilidade. Saiba que em Jesus, nós encontramos a felicidade, nós encontramos amor, nós encontramos graça, nós encontramos sabedoria. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo nesta manhã. Muito bonita a mensagem. Que Deus abençoe. Antes de a gente finalizar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho com as crianças. Como é que vocês trabalham Nós com temos as um crianças? departamento infantil na igreja, departamento de ensino. Nós temos
as crianças menores, as crianças de 4 a 10 anos, 11 anos, nós temos os adolescentes, nós vamos cuidando de várias faixas etárias das crianças, tudo respeitando a faixa etária deles, e para todas essas faixas etárias tem ensinos diferentes, né? Cuidando, zelando, amando, ensinando o amor de Cristo, ensinando louvores que adorem a Deus, que sirva a Deus, tudo com ensino adequado às idades. Muito bom. É trabalhado a Bíblia com eles? Isso, a Bíblia, os louvores, tudo através da Bíblia. Tudo ensinamentos bíblicos, né? E as mulheres, o trabalho delas é só aqui na igreja, ou esse coral que vocês têm, vocês vão fora? Nós vamos fora, nós vamos nas cidades, a gente se apresenta, a gente tem o coral das mulheres e nós temos também o exército de mulheres que marcham, que cantam, que fazem coreografia, inclusive os instrumentos estão aí atrás de você, ó. Nós tocamos o tambor. Mas essa marcha é onde? Tem um dia especial? Como é Sim, que até o ano passado tínhamos convidado para nós se apresentar o dia 7 de setembro, né? Mas por um motivo aí que eu não entendi, nós não pudemos se apresentar. Esse ano não nos falaram nada e a gente está aguardando. Mas é um trabalho que como se fosse um exército mesmo, né? E a gente se apresenta, marcha, faz as continências. De quantas pessoas? São só mulheres ou é misto? É só mulheres. Só mulheres? Só mulheres. Em torno de quantas mulheres? Nós estamos em 30 mulheres. Em 30 mulheres. 30 mulheres, mas o nosso coral é de 80, 90, 100 mulheres. Mas que bonito, né? Que é interessante. Muito bom, é muito eu bom. não tinha ideia que vocês tinham esse trabalho aqui. Nós temos. Na verdade, eu não conhecia essa igreja aqui. Não. Seria interessante trabalho, você né? vir, né, nas nossas reuniões para você falar com mais entusiasmo, com mais propriedade, né? Claro. Daquilo que você está vendo, que é um trabalho sério. A Assembleia de Deus vai fazer 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Mas ela já tem mais idades, sim. né? Por aí. Mas a gente está, eu já estou há quase 50 anos, né? Vou fazer 50 no final do ano. Então, eu estou há quase 50 anos. Dos 11 até os 50? Então, dá 39 anos? Isso aí. Não. Só que eu estou na igreja desde o tempo da minha mãe. Né? Então, eu já conto que vou fazer 50 anos. Né? Vou fazer 50 anos da Assembleia de Deus. Mas quando eu nasci, a Assembleia de Deus já tinha 50 anos. Vamos perguntar para Maria Tereza o seguinte, já que ela, desde que nasceu, em algum momento quis desistir, pensou, se pensou em alguma outra coisa, conheceu outra igreja, outra religião, ou por assistir algum documentário, em algum momento assim tu ficou balançada ou não? Não, de deixar Jesus jamais. Jamais. Jamais trocaria o meu Jesus. Não a minha igreja, mas o meu Jesus. Não trocaria por nada. Eu sou feliz pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu, Maria Tereza, comi uma planta quando era criança e fiquei algumas horas morta em cima da cama. E o meu pai e minha mãe começaram a orar e o Senhor me deu vida. Então eu sou grata ao meu Deus, porque o Senhor me ressuscitou e por isso eu estou aqui. Eu tinha 1 ano e 7 meses. Qual é a planta? Sabe aquela planta que tem costela de Adão? Tem o Adão e tem a Eva. Sim. Eu comi uma daquelas plantas ali, mastiguei e apaguei. Nossa. Às vezes as pessoas têm dentro de casa essa planta. Sim. Eu fico muito nervosa quando eu vejo. Se eu posso, eu digo que a pessoa elimine, que tire da sua casa, porque é perigoso para as crianças comerem essa planta. É venenosa, então. Eu morri, comi e morri. Aí o meu pai e minha mãe não desistiram de mim. Inclusive na oração que o meu pai disse e a minha mãe, que se Deus tinha um plano comigo, um projeto comigo, que o Senhor me desse vida, que senão Ele podia me levar. E quando o pai e a mãe se deram conta, eu estava chamando por eles, sentadinha na cama, já querendo comer, que eu estava com fome. Então Deus é um Deus de milagre. E Deus ressuscita mortos.
mas nós temos que ter um propósito para servir a Ele. Então, por esse motivo, eu devo servir ao Senhor até o dia que Ele quiser me recolher. E quando você fecha os olhos assim e pensa em Jesus, qual é a aparência que você imagina como se fosse uma pessoa? Eu imagino Ele como uma luz de fogo que eu não consigo ver o seu rosto, de tanto esplendor. Ele é maravilhoso. Muito interessante. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu enxergo Ele assim, uma luz muito forte, que me envolve. E eu gostaria muito que essa luz te envolvesse também. Muito bem, parabéns. Amém. Tu gostaria de falar mais alguma coisa assim para finalizar? Eu quero agradecer a você, a tua vida, né, por este trabalho que você está fazendo. E creio que vai ter bastante audiência, viu? E que Deus abençoe a tua vida, que você possa prosseguir, que você possa um dia vir nas nossas reuniões, estar aqui conosco também, porque não é uma religião, mas o Cristo que nós servimos. Que você que está nos assistindo possa vir nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Nós temos nas quinta-feira, nós temos nas quarta-feira à tarde, pela manhã também consagrações aqui, orações. Que vocês possam vir participar nas terças, nas quartas, nas quintas, no sábado. Nós temos nas congregações, nos bairros também, que você pode ir participar, você pode ir buscar a Deus. Não vai buscar a religião, vai buscar a Deus. Sirva Jesus como teu único e suficiente Salvador, que muda as situações das vidas. Pessoas drogadas, pessoas viciadas, pessoas que chegaram aqui e o Senhor transformou, o Senhor mudou as suas histórias. Hoje são pastores, hoje são pessoas diferentes, pessoas que o Senhor realmente mudou. Tem muitas histórias. Se tu fosse abrir o teu canal, você não teria tanto tempo e tantas oportunidades para que as pessoas pudessem contar os seus testemunhos. Pessoas curadas de câncer, pessoas que o Senhor tem mudado as situações, né? Que Deus abençoe a tua vida, que você que está assistindo, continue, né, servindo a Deus, amando a Deus, acima de qualquer coisa. Eu amo meu Deus acima de qualquer coisa e de qualquer situação. Que Deus abençoe. Muito obrigada, querida. Bom, então aqui nós tivemos o depoimento, né, da Maria Tereza de Lemos, né, Lemos de Freitas, Lemos, né? de Freitas. De Freitas. Eu, para gravar nomes, eu tenho essa dificuldade, mas achei, assim, muito bonita a mensagem, a maneira como é trabalhado nessa igreja é uma forma diferenciada, né? Outra coisa que chamou a atenção é que não tem, assim, uma aparência de Jesus Cristo, é uma luz, né? E claro que Deus e Jesus, eu pelo menos tenho claro para mim, é uma energia, é uma força, né? É luz, né? Não vai ser de carne e osso como nós, Isso né? é espiritual. Que é a fé, né? É a fé que nós temos, né, Maria Tereza? Em Deus. Que vai Um dia nós vamos se fazer encontrar com eles. Né? isso, que vai fazer com que a gente creia, né? Então ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa do canal YouTube HL História Legal, um canal do regional para o universal, um canal que é comprometido com a verdade. Muito obrigada a todos vocês. Tchau. Bibliografia. Schweiger, Jimmy, Bíblia de Estudo do Expositor, segunda edição, 2015. Silva, Ezequias Soares D. Organizador. Declaração de Fé. Sexta impressão, CPAD RJ 2019. Rio de Janeiro, então. Pilete, Nelson. Pilete, Claudino. História e Vida. Editora Ática, 19ª edição, 1998, volume 4, página 38 a 40. https://pt.wikipedia.org wiki/assembleias _de_Deus _no_Brasil https://www.assembleias
acidigital.com/notícia/35773/4, consequências, da, reforma, protestante, em, 500, anos. Disponível em 1 de setembro de 2023. Meu muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. Então, aqui estão meus contatos profissionais, que inclui ali a página no Instagram. Não se esqueçam também de seguir a nossa página no Instagram, História Legal 2022, onde é um verdadeiro cardápio, né, contendo 44 vídeos atualmente. Um grande abraço a todos vocês. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, fotografia, filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. HL História Legal, um canal que é comprometido com a verdade, do regional para o universal.